Meus amigos, a verdade é o seguinte: a Libertadores virou o nosso quintal, meu irmão. A gente vai lá para brincar, passar o tempo, se divertir e conquistar o título. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área, nada mais, convidando você aí a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo, fazer o que você bem entender, beleza? Porque é o seguinte, vamos falar de Libertadores da América e as duas goleadas que os brasileiros deram. O Atlético ganhou em casa por 3-0 do River e o Botafogo ganhou em casa por 5-0 do Peñarol. Tudo indica, teremos mais uma final brasileira na Libertadores. Algo que começou ali nos anos 2000, né? Na metade dos anos 2000, e vem virando cada vez mais rotina. E aí você pode falar sobre a quantidade de vaga, que o Brasil já teve muita vaga, mas não conseguiu fazer essas finais. Você vai falar sobre calendário, sobre diferença financeira, e aí, de fato, a questão econômica me parece ser o principal ponto, porque o Brasil hoje consegue depenar qualquer liga sul-americana pegando os melhores jogadores, às vezes, inclusive, interrompendo o fluxo, que seria meio que o normal, né? De o cara sair ali de uma Argentina, do Uruguai e ir para a Europa direto, ele para aqui primeiro. Ou, às vezes, ele até sai da Argentina, por exemplo, vai para fora e volta para cá. Né? Aconteceu com o Almada aí, que é garoto ainda. Tinha mercado para estar em algum time médio grande da Europa, inclusive. Então, o fator econômico ele é, obviamente, uma questão. Mas eu não queria me pegar aqui a isso, não, porque para a gente que trabalha com futebol, é muito legal, é muito especial quando. E aí eu não estou falando se, mas eu não torço pro Galo, eu não torço pro Botafogo. Não é esse o ponto. Estou falando enquanto um cara que trabalha com isso e que muitas vezes trabalha por noites como essa, assim, esperando ver noites como aquelas, como o 3-0 diante do River e o 5-0 diante do Peñarol. Porque é muito legal quando você está vendo um jogo que você sabe que é histórico, que você sabe que será lembrado por muito tempo. E é legal quando você tem a consciência, no momento em que o jogo está acontecendo, de que aquilo ali vai ser lembrado por muito tempo, que vai ser revisitado durante muito tempo. E o que a gente teve nessa semana foi exatamente isso. O Galo colocar 3 no River, num River que vinha bem na Libertadores, com uma constância, né, competitiva muito boa. Não estou comparando aqui esse ao River de 18 ou ao River de 16, não é essa a comparação. Eu estou falando de um time muito bom, ponto. E um Atlético que no segundo tempo, assim, foi avassalador, mas que já tinha sido melhor também no primeiro tempo, foi o melhor jogo inteiro. Teve, obviamente, no Davidson ali um personagem muito especial, vou até fazer um vídeo à parte do Davidson depois, mas um 3-0 diante do River, um River que queria jogar em casa a final, até pode ainda, assim, acho difícil, mas pode. É muito impactante. O mais impactante é ver o histórico do Atlético diante do River Plate, que, assim, é absolutamente freguês do Galo. É uma parada assustadora. Assustadora. A gente vê o histórico de confrontos. O River ganhou lá em 78, né? Por 1-0 na segunda fase, depois o Galo ganhou. Aí depois chegou a Libertadores de 21 nas quartas de final, o Galo ganhou de novo. Aí chegou o jogo da volta nas quartas de final de 21, 3-0. E agora na semifinal, 3-0 de novo, e acho que aqui tem o resultado mais impactante, né? Um 3-0, uma semifinal de Libertadores. Para um time que se passa para a final e ia jogar no seu estádio, cara, esse roteiro é muito grandioso. É muito grandioso. E, de novo, assim, um time que tem muito talento, né? Que não vive só de Hulk, Scarpa, Paulinho, mas teve, por exemplo, no Davidson, nessa reta final de Libertadores, uma figura fundamental. Fundamental. Que pode não ser o supra-sumo da técnica, mas é um atacante muito bom, que gera desmarque, que sabe finalizar, ótimo no jogo pelo alto. E basicamente o Davidson classificou o Atlético para a final, né? Se isso se confirmar. Já tinha sido decisivo contra o Fluminense e agora foi de novo, muito decisivo.
Então, cara, assim, e é um Galo que eu até tive embate esses dias com alguns torcedores do Atlético nas redes sociais e tal, porque eu acho a temporada do Atlético muito doida, né? E aí, alguns torcedores, pô, mas muito doido pra você que não acompanha, mídia do eixo, como é que você não sabe nada do Galo? E aí eu olhei alguns torcedores, escolhi ali uns 4, 5, para olhar os comentários ao longo da temporada deles com o próprio time. E, cara, assim, não foi lesão o problema do Atlético na temporada. O Atlético teve muitas lesões, mas o Atlético começou a temporada, teve a troca com o Filipão, aí teve a chegada do Milito, pareceu que ia dar ali bons frutos e tal, mas depois realmente teve muito problema, inconstância, né? E aí um Galo que perdeu um monte de peça depois e tal. Mas aí você vê torcedores lá falando, porque o Galo não sabe jogar clássico, porque o Milito é muito volante, porque não sei o quê. Então, assim, olhando essas versões do Atlético dos últimos anos para cá, essa não é a melhor. E pode ser a mais vencedora, né? Ganhando a Copa do Brasil e a Libertadores na mesma temporada. Isso é realmente muito relevante, muito grande. Isso pode acontecer. Mas é um time que na reta final o Milito foi encontrando ajustes. Ele foi encontrando ajustes no meio, foi encontrando ajustes. Inclusive, assim, o Paulinho na temporada passada jogou uma barbaridade. Nessa temporada ele teve alguns momentos, mas assim, voltou a jogar muito, o próprio Scarpa. E óbvio, tem um Hulk que é de uma constância gigantesca, assim, desde que chegou, provavelmente o jogador mais decisivo do futebol brasileiro. Então, assim, o Galo está com o pé na final, muito por um segundo tempo. O jogo, de novo, assim, ele jogou mais do que o River, mas o segundo tempo é maravilhoso, né? O segundo tempo é fantástico. Assim como foi o segundo tempo do Botafogo contra o Peñarol, né? Assim, é um segundo tempo de manual, um segundo tempo absurdo, que tem 3 destaques muito claros, né? O Luiz Henrique, o Savarino e o Igor Jesus, que fez um gol e deu uma assistência. O Savarino fez 2 gols e 4 passes decisivos. O Luiz Henrique, um gol e uma assistência. O Igor Jesus, inclusive, já estava 4-0, né, quando ele fez o quinto. Mas ele participou de quase todas as ações ofensivas, assim, muito confronto lá na frente, muita briga, e gerando jogo, e gerando espaço, muito sacrificado em alguns momentos, né? Lembrou o que aconteceu até com o próprio Igor Jesus no jogo contra o Peru, pela seleção brasileira e tal. Mas é um cara muito, muito bom jogador, né, velho? E o Botafogo tem a opção, aí bota o Tiquinho, quando o jogo já estava ali mais ou menos resolvido e tal. O time é muito bom. E quando eu falo que é muito legal ver um jogo que você sabe que é eterno e tudo, esse jogo ele vai ser lembrado por anos, anos e anos e anos. Não só pelo torcedor do Botafogo, não. Quem gosta de futebol e não se deixa poluir só pela paixão e tal, sabe que foi um jogo para sempre. Assim, do mesmo jeito que a gente lembra do Flamengo e Grêmio lá, por exemplo, e curiosamente foi no mesmo 23 de outubro, né? Ali foi 23 de outubro de 2019, agora 23 de outubro de 2024. 2 brasileiros em semifinais de Libertadores, colocando 5-0 no placar, o Botafogo num jogo da ida, o Flamengo num jogo da volta, os 2 times treinados por técnicos portugueses. Então, cara, assim, 70% de posse de bola para o Botafogo, sabe, muita chance de gol, 22 finalizações, sendo 10 delas no alvo e 5 entraram. O índice de aproveitamento do Botafogo é altíssimo, num segundo tempo perfeito. O primeiro só não foi melhor porque não teve jogo, assim, o juiz caiu na catimba do Peñarol, e o Peñarol sabia que era pior que o Botafogo, e sabendo disso, fez a única coisa que talvez desse alguma chance, que era não jogar, né? Tentar atrasar, irritar o Botafogo e fazer o jogo catimbado e tal. E o juiz foi caindo nisso, isso foi irritando os jogadores do Botafogo, isso irritou os torcedores do Botafogo, isso irritou o Luiz Roberto, que estava narrando o jogo pela Globo. Mas o segundo tempo do Botafogo é de manual, e assim, quando sai o primeiro gol, o Botafogo tem essa característica de manter, né, o ritmo, e o Botafogo normalmente faz primeiros tempos muito bons, só que agora fez um segundo tempo muito avassalador, e é um gol atrás do outro, assim, né, a transição do Botafogo, quando encaixa, ela é de uma beleza e de uma efetividade, assim, fantásticas, porque os jogadores têm uma automação nessa transição que é muito bonito de ver e é muito difícil de marcar. Os jogadores do Botafogo têm a noção de explorar os espaços de uma maneira, né? E aí você tem cada um, o Savarino de uma forma, o Luiz Henrique consegue acelerar e desacelerar o jogo, o Igor Jesus tem uma leitura de espaço dentro da área muito, muito forte.
o Marlon Freitas, que é um puta personagem, né? Na temporada passada, quase execrado, marcado por um Botafogo emocionalmente destruído ali, esfacelado. E, cara, o time conseguir construir e reconstruir o roteiro institucional nessa temporada é uma coisa muito bonita de ver. E o Marlon Freitas sendo referência, não só sendo o capitão do time, mas sendo a peça assim, do passe longo, né, da inversão precisa, do passe achado diferente. O Marlon tem feito uma temporada maravilhosa, assim, e aí a segurança do John, a zaga Bastos, assim, e Barbosa, é uma zaga de um equilíbrio físico gigante, de uma identificação com o torcedor, né, de uma entrega, assim, o X1 deles é muito bom. Para passar deles no 1 contra 1 é muito difícil, muito difícil. Então, e quando chegaram, eu lembro no começo do ano, as pessoas falando que tinha havido ali uma queda evidente de qualidade na zaga do Botafogo, a ponto de o Adrielson voltar e não conseguir ser titular. E nem vai ser, porque não tem brecha. O Barbosa não dá brecha, o Bastos não dá brecha. Então, assim, o time está muito arrumado. Farei outros vídeos sobre, e especialmente sobre a final, mas essa decisão entre Galo e Botafogo promete muito, assim. Num estádio histórico, né? Vamos ver como é que vai estar o clima lá, mas um jogo muito intenso, né? Porque o Galo gosta muito de um jogo reto quando encaixa. O Hulk precisa muito desse espaço. E o Botafogo nesse fala. Então, eu estou muito curioso para essa final. E realmente, assim, o Brasil está dominando a Libertadores de uma forma jamais vista. Jamais vista. Jamais o Brasil teve essa dominância na Libertadores. E, ao que tudo indica, não tem muito prazo de validade, não. Né?